Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja presente em nossas vidas. Queremos agradecer a Jesus essa oportunidade que nós temos de comentarmos passagens do seu Evangelho, que possamos ser sensíveis a essas histórias, a esses contos, narrados pelos Espíritos amigos, que em nome do Cristo vieram até nós, nos trazer mensagens e informações, mostrando o caminho do bem e da verdade. Obrigado, mestre amigo. Permaneça conosco, Senhor, nos abençoando agora e sempre, que assim seja. Então, hoje nós estamos continuando os nossos comentários, nosso estudo do livro No Roteiro de Jesus. São passagens de Jesus, narradas pelo espírito Humberto de Campos, em diversos livros, e nosso querido Gerson Simões Monteiro reuniu essas histórias, esses contos, nesse livro, mostrando passagens do Evangelho que nós não conhecíamos, e que, graças a Humberto de Campos, nós passamos a conhecer. Então, hoje, nós estamos no capítulo 16, intitulado A Lição do Discernimento. Finda a cena brutal em que o povo pretendia lapidar a mulher infeliz, na praça pública, Pedro, que seguia o Senhor de perto, interpelou: Mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? Então, aqui, quer dizer, aquela cena, né, onde foi trazida uma mulher perante Jesus para ser apedrejada. E Jesus disse, né, que aquele que tivesse em pecados atirasse a primeira pedra. E todos se foram, começando pelos mais velhos, né? Então, depois dessa cena, Pedro, né, ainda impregnado com as ideias antigas, né, rigorosistas, né? Então, Pedro pergunta a Jesus: mas, Senhor, se ele desculpar os erros das mulheres pecadoras, digamos, né, que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Muita gente pensa isso, né? Ah, não, nós vamos perdoando os deslizes dessa mulher, nós estaremos estimulando a devassidão. Jesus não fez isso. Jesus não disse que ela estava correta, né? Tanto é que depois que todos se vão e ela fica só com Jesus, Jesus levanta e fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Quer dizer, nem tinha sobrado ninguém. E ele falou assim: então vá e não peques mais. Então Jesus fala: mas deu oportunidade para ela refazer, né? O que ele era contrário, o que ele mostrou que nós não temos autoridade para acusar os outros, para apedrejar os outros, mas não concordou com as atitudes que ela estava tomando. Então, e Pedro pergunta a Jesus: abrir os braços no espetáculo deprimente não será proteger o pecado? Não, Jesus não, hora nenhuma, ele estimulou o pecado, né? Então, ele simplesmente mostrou que aquele método era completamente absurdo, né? E, na verdade, não funciona dessa forma, né? E, ao mesmo tempo, mostrou uma lição mais sutil, que nós temos primeiro olhar para os nossos erros, nossos defeitos, para depois olharmos para os defeitos dos próximos, né? Jesus meditou e respondeu: Simão, seremos sempre julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. Seremos sempre julgados pela consciência, ele não fala aqui, mas é a voz de Deus dentro de nós, quer dizer, pela consciência nós seremos julgados, pela medida que julgamos os nossos semelhantes. Somos duros, implacáveis, na hora que cairmos, né, a consciência vai acusar. É o que mostra Humberto de Campos, por exemplo, em relação a Judas. Judas era implacável em relação aos erros, inclusive dos próprios discípulos. Uma pessoa extremamente
rigorosista. E quando ele percebeu o erro que cometeu ao entregar Jesus, porque não era a intenção dele que Jesus morresse, ao contrário. Ele queria proteger, tinha prometido a ele para proteger Jesus, para que ele, Judas, liderasse a revolução que iria tirar o Império Romano do domínio daquela região, né, da Judéia. Mas quando ele percebeu que foi enganado, ele percebeu que o mestre ia morrer por sua causa, a consciência o julgou fortemente. E ao invés dele fazer com outros discípulos que caíram, né, que procuraram compensar os seus erros, como Paulo de Tarso, por exemplo, compensar os erros, fazendo o bem, levando a mensagem divina, ele se julgou, se condenou e executou a sentença. Então, a gente vê que a gente cria dentro de nós um mecanismo, como somos rigorosos com os outros, que ele vai acabar se voltando contra nós mesmos. Não tenhamos dúvida disso. Seremos julgados pela medida com que julgamos os nossos semelhantes, disse Jesus. Sim, clamou o apóstolo, irritado. Pedro estava irritado. Compreendo a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos, mas, porventura, conseguiremos viver sem discernir? Uma pecadora trazida ao apedrejamento não perturbará a tranquilidade das famílias? Não representará um quadro de lama para as crianças e para os jovens? Não será uma excitação à prática do mal? Então, olha como Pedro estava favorável ao apedrejamento dela. Quer dizer, ela não vai perturbar a tranquilidade das famílias, né, com seu comportamento, não será um quadro de lama para crianças e jovens, não será uma excitação à prática do mal. Olha como Pedro é, assim, implacável, né? Estava irritado, não concordava com Jesus. Ante as duras interrogações, o Messias observou sereno. Quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a extensão? Eles viram um fato, mas e o acontecimento em toda a extensão? Sabemos acaso quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher até a queda fatal no grande infortúnio? Porque, na visão de Pedro, o pecado é algo que muita gente, quer dizer, pratica e acha bom. Não. Na maioria das vezes, as pessoas lutam muito para não cair ali. E quando caem, não conseguem se desvencilhar. Por isso que Jesus fala, vai, não peques mais. Né? Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura, atendendo a desesperadoras necessidades. Então, a misericórdia divina agindo aqui. A compaixão, né? Jesus compreendia, né, as dificuldades, porque ele conhecia, na verdade, né? E ele fala, às vezes ele foi arrastado a essa situação atendendo a desesperadoras necessidades, às vezes a falta de comida, às vezes a falta, né? Então, não se conhecia todo o processo. Pegou simplesmente aquele ato. E Jesus, com sua compaixão, com a sua misericórdia, faz Pedro refletir. O discípulo, contudo, no propósito de exalçar a justiça, acrescentou: de qualquer modo, a corrigenda é inadiável imperativo. Se ela nos merece compaixão e bondade, há então, noutros setores, o culpado, ou os culpados que precisamos punir. Quem terá provocado a cena desagradável que assistimos? Geralmente, as mulheres desse naipe são reservadas e fogem à multidão. Que motivos teriam trazido essa infeliz ao clamor da praça? Então, ele já começou a ficar mais compassivo com a mulher e a exigir que se buscasse outros culpados que criaram aquele escândalo, porque essas mulheres geralmente são reservadas, né? Jesus sorriu, complacente, e tornou: quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência. O pensador de Cafarnaum acentuou, contrariado. O responsável devia expiar semelhante delito. Ele estava com sede ele acreditava na punição. Alguém tinha que ser punido por aquilo, né? Então ele falou, devia expiar semelhante delito.
Sou contra a desordem, e na gritaria que presenciamos, estou convencido de que o cárcere e os açoites deveriam funcionar. Bom, para quem provocou aquilo, provavelmente um homem, né? O cárcere e o açoite. Para ela seria o apedrejamento até a morte. Mas o cárcere e o açoite, mas de qualquer maneira, ele queria punição. Nesse ponto do entendimento, velha mendiga que ouvia a conversação, caminhando vagarosamente, quase junto deles, exclamou para Simão: Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha de minha irmã paralítica e cega. Olha só, olha só. A mulher que ia ser apedrejada, né, é filha da minha irmã paralítica e cega. Então, provavelmente, ela procurou esse caminho para ajudar a mãe. Não que isso esteja certo. Jesus fala, pai, não peques mais. Mas a compreensão e a misericórdia deve velar pelos nossos corações. Moramos nas vizinhanças e vínhamos ao mercado em busca de alimento. Abeirávamos daqui quando fomos assaltados por um rapaz, que depois de repelido por ela, um rapaz chegou perto dela e ela repeliu. Em luta corpo a corpo, saiu a indicá-la ao povo para lapidação, simplesmente porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, não tem tido até hoje uma vida regular. Ambas estamos feridas e com dificuldades tornaremos para casa. Se é possível, Galileu generoso, restabelece a verdade e faz a justiça. Então a coisa começou a mudar. A tia da mulher que ia ser apedrejada falou, olha, ela é filha da minha irmã, que é paralítica, cega. Eu e ela estávamos seguindo ao mercado quando um rapaz tentou se aproximar, sabendo que era uma pessoa de vida não regular. Como ela rechaçou ele, empurrou, né, bateu nele, ele pegou, por vingança, ele aprontou o escândalo. E aí estavam preparando, né, para julgá-la, para condená-la e para apedrejá-la. E onde está o miserável? Gritou Simão enérgico diante do mestre, que o seguia bondoso. Jesus sabia de tudo, mas Jesus seguia ele bondoso. Onde está o miserável? Gritou Simão. Ali, ali, informou a velhinha, com o júbilo de uma criança reconduzida repentinamente à alegria. Então, ela queria que o rapaz fosse, por sua vez, ela queria que o rapaz fosse punido pelo que ele fez com a sobrinha, né? Aprontar aquele escândalo em cima da sobrinha. E apontou uma casa de peregrinos, para onde o apóstolo se dirigiu. Peregrinos, porque Jerusalém era uma região que muita gente vinha na época das festas, né, sagradas, para peregrinar, para visitar o templo, etc. Né? Apontou uma casa de peregrinos para onde o apóstolo se dirigiu, acompanhado de Jesus, que observava sereno. Por trás de antiga porta escondia-se um homem, trêmulo de vergonha. Então, o homem estava com vergonha, tinha se arrependido, né, do que fez. Pedro avançou de punhos cerrados. Pedro tinha ainda violência dentro dele, né? Mas a breves segundos estacou pálido e abatido. O autor da cena triste era Efraim, filho de Jafar, pupilo de sua sogra e comensal de sua própria mesa. Então, era uma pessoa que era pupilo da sogra de Pedro e que comia normalmente na própria casa de Pedro. Efraim. Seguir o Messias com piedosa atitude, mas Pedro bem reconhecia agora que o irmão adotivo de sua mulher guardava intenção diferente. Angustiado em lágrimas de cólera e amargura, Simão adiantou-se. Simão adiantou-se para o Cristo, à maneira do menino necessitado de proteção, e bradou: Mestre, mestre, que fazer? Se fosse um desconhecido, ele ia partir para bater no cara. Mas quando ele viu, ele era o irmão adotivo da mulher dele, né? Que costumava, inclusive, comer na própria casa de Pedro. Jesus, porém, acolheu-o amorosamente nos braços e murmurou: Pedro, não julguemos, para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir.
Então, aqui fala, né, que a mensagem foi extraída do livro Contos e Apólogos, capítulo 14. Então, a gente vê que essa é a colocação de Jesus, né? A gente não deve julgar, né? A gente deve discernir, saber o que é certo, o que é errado, né? É óbvio que a justiça humana tem o direito de ter as suas leis, porque senão a sociedade realmente viraria um caos, né? Não estamos dizendo nesse sentido jurídico, né? Precisamos saber, né, isolar as pessoas que estão causando mal à sociedade. Tem que existir algum freio, senão um mal imperaria absoluto, né? Mas precisamos nós de consciência não julgar como espírito nosso próximo, não condenar como um ser. Muitas vezes a pessoa não vale nada, a pessoa não errou, realmente, perante a justiça tem a sua, né? E a nossa justiça hoje é muito falha, né? Mas nem se compara a uma justiça. Aquele não era uma justiça, né? Era um justiciamento, né? Não sei a expressão correta. Quer dizer, as pessoas pegaram a mulher e falaram, vamos apedrejar porque ela é mulher de uma vida. Né? Você vê que os próprios romanos tinham critérios, apesar de tudo, tinham critérios melhores para julgar. A pessoa podia se defender, etc., tal, apesar das condenações bárbaras, né? Mas, aos poucos, a sociedade foi tomando conta, né? Prestando atenção que deveria, sim, haver a preocupação com a saúde da sociedade e aqueles que estão prejudicando de forma mais perigosa a sociedade, mas sem entrar, né? É como eu vi uma vez alguém falando, né? Fulano de tal, estava falando de uma pessoa que tinha cometido, que ele era até amigo dessa pessoa, falou assim, fulano de tal, ele é julgado não pelo que ele é, mas pelo que ele fez. Então, às vezes, a pessoa é boa num campo, mas, de repente, faz uma besteira. A justiça humana vai pegar aquela besteira e falar, olha, né, você não pode e tal, e vai condenar, às vezes, né, vai ter o julgamento, etc. Mas quem nós somos é algo muito mais profundo. Então, você olhar uma pessoa, você querer apedrejar uma pessoa, querer, né, a gente não sabe. Então, a gente que não está aí, quem não esteja nesse aparato de justiça humana, que é difícil e que tem que ter muita pressa para poder errar menos, porque nós somos falíveis demais, né? Mas todos nós devemos olhar com misericórdia para o nosso próximo. Não, mas com discernimento. O que se fez está errado. Mas fomos nós naquela posição. E no nosso passado, que nós não conhecemos, em outras encarnações, talvez até recentes, quem sabe nós não fizemos pior, né? Então, muitas vezes, quando condenamos muito em alguém, determinada falha, geralmente é uma falha que nós temos e que nós estamos querendo condenar em nós mesmos. Temos que provar, entre aspas, para nós mesmos que nós não gostamos daquilo. Quantas vezes, quanta coisa mais comum que tem, né? A gente, às vezes, condena, e quando a gente vê, a gente cai naquela falha, e, às vezes, de uma maneira pior, porque ela está dentro de nós. Então, provavelmente, muitas daquelas pessoas que estavam ali para apedrejar aquela mulher estavam querendo apedrejar porque talvez já tivessem falhado, dormido com ela ou com uma outra mulher semelhante e condenando aquela mulher é como se falasse, não, eu estou me limpando, né? Eu sou do favor da justiça, é hipocrisia, né? Por isso que Jesus fala, Jesus conhecia cada um daqueles, aqueles que tivessem pecados. Talvez Jesus pudesse falar assim, aquele que não dormiu com essa mulher, ou que não dormiu com uma mulher desse mesmo tipo, né? Atire a primeira pedra. Os mais velhos foram os primeiros a cair fora. E até os mais novos irem também. Então, a gente tem que prestar muita atenção em nós, nos nossos erros, para corrigi-los. Também não é para se autocondenar. Ah, Senhor, eu tenho esse erro, eu tenho essa... Não, eu preciso corrigir. Eu preciso mudar o rumo. Eu preciso transformar. Jesus não acredita na aniquilação, ele acredita na transformação. Todos os nossos erros vêm de uma fonte que é natural, mas que foi desviada, que foi desequilibrada.
o instinto de conservação, por exemplo, né, que leva a gente a proteger o que é nosso, né? Então a gente às vezes desvia e a gente começa a criar o egoísmo de uma maneira que quer tudo para si mesmo. Então, a raiz em si não é ruim, mas o desequilíbrio, o abuso, né? O próprio sexo, por exemplo, que é o caso em questão, né? O sexo é uma coisa divina, desde que feito com responsabilidade, com compromisso, com amor, né? Mas aí o homem, o ser humano, né? Ele desequilibra isso. Ele usa de uma maneira desequilibrada. Então ele tem que se reequilibrar, não é se eliminar. Muita gente pensava assim, não, vou combater o sexo me recriminando, me dando chibatadas e coisas desse tipo. Não, não. Nós temos que pensar que nós temos que nos reequilibrar. Nós temos que ter o equilíbrio daquilo. Então, transformar aquela energia que está, de uma certa forma, desequilibrada em energias criativas, na arte, na música, né? Nas artes plásticas, na música, na cultura, na ciência, no trabalho em si. Né? Quando direcionamos essas energias criadoras, porque o sexo vem de uma energia criadora, para o trabalho, para fazer algo, né? Ou então na educação dos nossos filhos, quer dizer, a criação, né? Então a gente está direcionando para o bem. Então é a mesma energia, só que bem direcionada. Mas muitas vezes desequilibramos, por isso que ele fala, vai, não peques mais, não use dessa forma as suas energias, o dom que Deus lhe deu, né? Não use mais, não peques mais, não faça mais isso, para o seu próprio bem. Não só por medo do apedrejamento, mas a gente, quando se desequilibra, e muitas vezes até no campo sexual mesmo, a gente se vincula, às vezes, a espíritos também desequilibrados. E aí nós começamos a caminhar por um processo que é difícil de sair. Né? Então, devemos ter essa consciência. Então, muito obrigado a todos pela companhia, que Jesus possa abençoar a nós todos, abençoar nossos dias, que tenhamos uma alegria tranquila, que tenhamos fé, confiança em Deus e lembremos de não julgar para não sermos julgados, que é a essência da mensagem que a gente leu hoje. Muita paz a todos, que o Senhor nos abençoe hoje sempre.